Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e, como sempre, uma grande oportunidade de ouvir, conhecer, ter acesso a informações relacionadas ao mundo da medicina veterinária e zootecnia, mas são informações que você acaba utilizando no dia a dia. Então, é a oportunidade de conhecer um outro lado desse universo que está muito mais próximo do que nós imaginamos. Hoje, por exemplo, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma doença grave, séria, que vem se destacando não só na nossa região, como em todo o estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre a leishmaniose. E, por meio dessas informações, vamos entender um pouquinho mais sobre temas como zoonoses, saúde pública veterinária, isso mesmo, saúde pública veterinária, parece um nome contraditório, mas aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a aproximação, não é, do universo da medicina veterinária e da saúde pública e a importância do médico veterinário em questões tão delicadas como as zoonoses e, no caso aqui, a leishmaniose. Para falar conosco sobre esse tema, eu recebo aqui o professor doutor Alessandro Rataca, ele que é responsável pelo setor de patologia veterinária da Unimar, a Universidade de Marília. E, na palavra do aluno, nós teremos aqui a presença hoje da Silvia Cristina Calamita, ela que está no 8º termo do curso de Medicina Veterinária da Unimar. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los hoje aqui para falar de um assunto tão sério, mas, sem dúvida, é uma grande oportunidade de aprendizado. Não é isso, professor? Tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda, viu? Prazer, boa noite. Prazer estar aqui novamente. Sempre bom, né? Estar discutindo esses temas que estão agora, nunca, não mais evidente que nunca em agora. Pauta, né? É a pauta do momento. Isso, nós tivemos agora recentemente um caso, infelizmente tivemos recentemente um caso em seres humanos aqui na cidade e uma doença importante. O sinal de alerta foi dado, não é? Infelizmente, sim, como o professor está dizendo, o caso, não é, na nossa cidade foi registrado, na zona norte da cidade, de uma criança, é isso, né? Exato. Uma criança. Então, mais que um sinal de alerta, né? A luz vermelha foi acesa, agora não dá tempo de mais nada. É correr, trabalhar, né, para evitar outros números e outras confirmações. Sem sombra de dúvida. Tem a saúde pública, a iniciativa privada, o hospital veterinário, né? Todos os segmentos envolvidos aí na área de saúde humana e saúde veterinária tem que estar em alerta para poder monitorar e impedir que a doença progrida. Acho que agora é um momento, vamos dizer assim, um momento crítico para poder... E eu tenho certeza que tudo está sendo feito da melhor maneira possível, porque eu conheço, somos amigos, né, das pessoas envolvidas na área de zoonose aqui da cidade, o Dr. Lupércio Garrido, sim. Espetacular, profissional. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui mesmo no Saúde Animal, alguns meses atrás, antes de iniciarmos esse nosso novo formato, e ele falava sobre prevenção e já a preocupação, né, antes do caso confirmado. Sem dúvida. Quer dizer, e mesmo assim, né, agora imagine se esse trabalho de prevenção não tivesse sido feito, não é? É que assim, essa doença é uma doença que tem um número de variáveis muito grande, né, e a gente não consegue controlar. Esse é que é o problema, né? Existe o fator ambiental, fator climático, são muitas variáveis para se controlar e foge um pouco do controle. Tanto foge que a doença está progredindo, né? Em 99 começou lá em Araçatuba, o primeiro foco, e de 99 para cá, quase, né, 99, 2011, sim, 10 anos, está tomando as proporções. Muito rápido, realmente. Muito rápido. Agora, muito se fala sobre a importância da colaboração da comunidade, né, da sociedade de um modo geral, agora mais do que nunca, porque essas variáveis, algumas nós não controlamos, como temperatura, o meio todo, né, mas, por outro lado, outras variáveis são de nossa responsabilidade. Sim, não é? Importante a gente falar disso. Todos os segmentos, né? Tanto a população, quanto a parte de iniciativa privada, como o pessoal do serviço público, todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto. O que a gente pode fazer para controlar? Limpeza, né? Então o vetor,
que é um mosquito, na verdade, é um flebótomo, ele vai utilizar matéria orgânica em decomposição para poder fazer a postura dos ovos, e aí sim aumenta... Aquelas folhas... Folha, material orgânico em decomposição, folha seca, resto de, vamos falar assim, matéria orgânica, qualquer tipo de matéria orgânica. Mesmo, lixo, né? Que é uma coisa que está bastante também em evidência agora. Minha filhinha na escola tem trazido muita informação a respeito de reciclagem, não é? A separação dos lixos. Acho que isso é um momento bom para estar evidenciando mais esse tipo de prática também, para diminuir a fonte de acesso do mosquito ao local onde ele possa se reproduzir e assim diminuir. O uso de inseticida a gente não indica, né? O Dr. Pércio fala isso sempre também. Por quê? Porque além de matar o mosquito, ele também vai matar a fauna, né, dos outros insetos, que não tem nada a ver, que seria benéfico. E aí prejudica toda essa prejudica cadeia. Todo o ecossistema ali do local. Então, assim, posse responsável, Exato. Né, medidas de posse responsável. Se você não tem condições de ter um animal, não tenha. Se você tem o seu animal, tenha ele para cuidar de uma maneira... Porque aí entra na questão do bem-estar animal, porque a pessoa imagina que só o fato de ter esse animal dentro de casa, ele não está na rua, ele está dentro do meu quintal, pronto, ali já é o suficiente. Então eu posso ter 10, 15 num espaço inapropriado, não é assim e isso não funcionam. é gostar do animal. Não é? E aí agora entra a questão da saúde pública, que se coloca em risco a saúde das pessoas, da sua saúde e das pessoas que estão à sua volta. E nesse sentido, né, a Silvia até pode estar comentando alguma coisa. Lá na universidade nós temos a professora Elma, né, doutora Elma, que também faz parte da saúde, da saúde pública. Ela desenvolve um trabalho muito importante de conscientização. Acho que a Silvia pode até estar falando alguma coisa a respeito disso. Em algumas escolas, EMEIs, até foi a semana retrasada mesmo que a gente esteve e orientando os alunos. Porque falar com criança é sempre um caminho muito, parece difícil, mas no caso é muito sensato, porque a criança multiplica essa informação em casa. Né? Eles então, gostam de conhecer. Interesse, interagiram com a gente, quiseram saber o que Tem que muitas era. Dúvidas. Você percebeu isso, Silvia? Muitas dúvidas. O que era a doença, como que o cachorrinho pegava. Sim. O que eles poderiam estar fazendo para estar ajudando. Olha, isso é importantíssimo, né? E eu tenho certeza que em casa, muitas pessoas, por mais que ouçam falar do tema leishmaniose, né? Se você perguntar agora o que é exatamente leishmaniose, a pessoa vai parar um pouco e perceber que não tem tanta informação assim. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Sim. Vamos para alguns detalhes, né, desse conteúdo que é tão vasto. Eu já adianto que nós vamos precisar de um outro programa para falar sobre isso, mas o professor Hataka tem aqui algumas dicas, né, e um pouquinho de informação bem didática mesmo para a gente entender. Vamos lá, professor. Bom, vamos lá. Então, é uma zoonose, né? Essa doença é uma zoonose. Então, o que é uma zoonose? É uma doença que é transmitida do animal para o ser humano e vice-versa. Também pode ser transmitida do ser humano para o animal. Como é que funciona essa doença especificamente? A gente tem a presença aí de um vetor, né? Que no caso o vetor é um mosquitinho, para a gente falar no termo mais popular, é um mosquito, né? Que a gente está observando. Que aí tem o mosquito da dengue, não pode confundir com o mosquito da leishmaniose. Não, é diferente o mosquito, é um outro tipo de mosquito, é um mosquito menor, né? Ele tem o hábito de pousar e, diferente dos outros mosquitos que ficam com as asinhas nas costas, né, fechadinha, esse aqui fica com as asas abertas, tá certo? Na verdade, essa doença era uma doença de zona rural. Sim. E aí houve o que a gente chama de urbanização da doença. O que é essa urbanização? O mosquitinho que era adaptado à floresta, ele se adaptou no meio urbano. Então hoje ele é encontrado dentro da cidade. Antigamente era só em área de fronteira. Então quem que pegava essa doença? Era o lenhador, era a pessoa que trabalhava na zona também, rural. Né? No litoral, muito isso, frequente. Área de beirada de mata. Por quê? Porque quando o mosquito, nas áreas mais quentes, ele fica escondido. Né? Em área quente e úmida, né? Exatamente, a área mais quente. Então, qual é o momento que o mosquito sai para fazer o repasto dele? Sai para atacar, vamos dizer assim, atacar é muito forte. Ele vai se alimentar do sangue. Exatamente. Do ele animal. sai no crepúsculo e ao cair tanto no crepúsculo matinal como no vespertino. Então, finalzinho da tarde e início da manhã é que ele sai
para poder se alimentar do sangue. Do sangue do animal Exato. e do ser humano. Também. Aí que vem É aí que acontece a transmissão. Então, como é que acontece a transmissão? O mosquito suga o sangue de um animal ou pessoa infectada, acontece uma modificação do parasita. O parasita é um protozoário, ele se modifica dentro do trato intestinal do mosquito e, ao sugar um outro animal ou ser humano, ele transmite a doença. Então, é através da picada do mosquito infectado. E só cachorro? Não, qualquer mamífero. Aí que está outra Exatamente. Coisa. Por isso que é tão difícil quando nós falamos das variáveis, aí que entra as variáveis. Qualquer mamífero consegue ser hospedeiro e se infectar pela doença. E cada vez mais nós temos muitos mamíferos em casa e dentro de casa, né? Imagina. Inclusive já tem relatos na literatura de doença em gato, né? E não só em cachorro. A gente fala de leishmaniose visceral, pensa associa em cachorro. rapidamente mas não, acontece em aos gato cães. também, rato, outros animais silvestres, mamíferos silvestres também desenvolvem a doença. Muito bem. E funciona como reservatório. É um perigo. Vamos seguindo com as imagens, então, professor? Certo. Aqui nós temos então, o mosquitinho. Essa é a imagem do mosquito, até para a pessoa se basear. Lógico que aqui está aumentada. Sim. Esse mosquito ele é bem miudinho mesmo, a olho de alguns nu é difícil, milímetros. mas diz que ele fica, ele é saltitante, assim. É isso? É uma característica para a gente identificar ou não necessariamente? Assim, o que é de característica mais é essas asinhas abertas, assim. Né? Ele é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho, mede alguns milímetros. Ele é pequeno. Pode confundir com outra coisa, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. Vamos lá. Aí aqui já é a doença no animal, né? Então nós temos, eu trouxe alguns casos para tentar ajudar a pessoa de casa a tentar identificar ou pelo menos suspeitar. É lógico. E sensibilizar, né? Para ver quando é sério. É sério. E é lógico que tem que levar para o médico veterinário. Né? O que facilita um pouco a identificação da doença é porque ela tem sintomatologia de pele. Sim. Então você olha para o animal, você vê que ele tem algum probleminha de pele. É mais fácil, né? Literalmente então, é fácil de ver. Porque fica mais na aparente. Pele. E logo no início já a pele apresenta? É variável, né? O período de incubação dessa doença é um período também variável, então ela pode demorar. Eu trouxe algumas imagens de animais assintomáticos, por isso que tem que ter sempre o acompanhamento do médico veterinário, tem que levar o animal ao médico veterinário. Aquele que vai tomar banho regularmente, né? O detalhe é de ter sempre um médico veterinário responsável pelo lugar, não é só o banho, não é só a estética, de ter sensibilidade de perceber, né, algo estranho no animal. Sem dúvida. E assim, o pet shop, né, a Silvia faz bastante estágio, né, eu encontro com ela às vezes nas clínicas, é um ótimo termômetro para poder falar, olha, tem alguma coisinha errada aqui, vamos dar uma olhadinha. Né? Então as clínicas que têm pet shop trabalham muito forte junto com a saúde pública. Aí entra a questão da responsabilidade do profissional, né, Silvia? Que você fazendo esses estágios já tem a oportunidade de colocar em prática. É a melhor né? forma. Então, a responsabilidade, a questão ética, né, a postura de apontar mesmo ali os problemas e de ver como é que é esse funcionamento, o contato com o proprietário, a abordagem, né, uma série de fatores fundamentais até para que depois esse caso tenha um final feliz, né, se é que é possível. Mas até a abordagem do profissional em relação ao proprietário, dependendo da maneira como você fala com ele, ele pode aceitar ou pode não. Quer dizer, isso é fundamental. Né, tem que ter muita sensibilidade, muita informação, né? Isso é fundamental. A forma como você aborda, né, aquilo que você sugere, aquilo que você está conversando com o proprietário, isso é importantíssimo até para você conseguir fazer o diagnóstico. Porque esse diagnóstico. Porque se não tiver nenhum sinal aparente, ele pode até, né, o proprietário fala, imagina, meu animal tão bem cuidado, não tem. Não é. Ele leva por outro lado até. Nós vamos mostrar algumas imagens de animais que você fala assim, o que esse animal tem? Não tem nada. Meu Deus. E é um animal doente. E é esse que é o grande perigo. Né? Ele transmite a doença. Vamos ver então. Vamos lá. Então aqui, esse aqui já é um animal sintomático, né? Tem todas as alterações clínicas, características do animal com leishmaniose. Né? Todos os nossos colegas médicos veterinários estão aptos a fazer o diagnóstico, né? Como fazer, suspeitar, colher material, todo mundo. Isso a gente fala de uma forma bastante eloquente lá no curso de medicina veterinária da faculdade, com demonstração, com aulas práticas, isso é uma coisa importante, né? Porque isso depois vai fazer o diferencial. Né? Sim. Uma das principais alterações que nós encontramos
nos animais é essa apatia, então o animal fica mais desanimado, mais cansado. O que a gente pode confundir, né, com outras coisas também, né? Isso que é doenças. Difícil. Por isso que tem que não correr. tem jeito, tem que levar para o veterinário e falar, olha, está acontecendo alguma coisa estranha, né, não está normal. Aí, então essa apatia, e embora o animal continue se alimentando, não normalmente perde o apetite? ele começa a perder peso. Perder Ele peso? vai emagrecendo, Entendi. vai perdendo peso, mesmo se alimentando E não normalmente. brinca, se é um animal que brinca muito, já não brinca mais, já não Muda o quer. comportamento. Tá. Né? Muda o comportamento. Aparecem as lesões de pele, aqui em volta dos olhos, na ponta das orelhas, nas articulações, começam a aparecer machucados, né, ulcerações, e isso já pode começar a levantar uma suspeita. Outras doenças podem causar isso? Sim. Outras doenças podem causar isso. Uma sarna pode causar esse tipo de problema. Bem parecido com né? sarna, né? Isso. E, Com fungo. Fungo pode causar isso aí também.